A luz suave de uma manhã de primavera entrava pelas janelas da oficina de costura, banhando o ambiente com um brilho dourado que fazia dançar partículas de poeira no ar. Vera Sergeyevna ajustou distraída a gola engomada da blusa e revisou pela última vez os papéis espalhados sobre o balcão de madeira desgastado pelo tempo. O contrato com a Casa de Cultura para a confecção de 20 trajes de gala comemorativos ao aniversário da cidade era uma oportunidade e tanto, um trabalho desafiador, mas que traria reconhecimento e uma boa remuneração. Do provador, chegou o som familiar da voz um pouco rouca, porém ainda cheia de vida, de Maria Fyodorovna. Até de olhos fechados eu enfio linha na agulha. Em seguida, ouviu-se a observação cuidadosa. Aqui, Ludmila Petrovna, precisamos ajustar um pouquinho. Com os anos, todos nós perdemos umas medidas. Vera sorriu ao ouvir a mãe atendendo sua cliente mais fiel. Ludmila Petrovna, ex-professora de literatura, tinha o hábito de recitar versos enquanto experimentava as roupas. Como que para confirmar o pensamento de Vera, ecoou de trás da cortina. Tudo passa como a fumaça das macieiras brancas. Ai, Maria Fyodorovna, não me fure tanto com esses alfinetes, ainda quero viver mais um pouco, protestou a cliente entre risos. Próximo à janela, coberta por um pano limpo, estava a velha máquina de costura Podolsk, herança da inauguração do ateliê em 1985. Vera passou os dedos pela madeira polida pelo tempo. Aquela máquina havia vestido gerações de sua família, e embora já não fosse usada no dia a dia, permanecia ali como um símbolo, uma ligação com o passado e a tradição familiar. Nas paredes, fotos em molduras simples contavam histórias. Maria Fyodorovna jovem com tesoura na mão, cortando a fita de inauguração do ateliê. Vera no vestido de formatura, costurado em 3 noites seguidas junto com a mãe. O casamento com Georg, ela em um vestido creme com rendas nos punhos. Ele em um terno cinza escuro, sério e inesperadamente tímido. Querida, um chá? Maria Fyodorovna surgiu do provador, enxugando as mãos em um pequeno pano. Ludmila Petrovna quase desmaiou de alegria lá dentro. O vestido está ficando perfeito. Vera colocou a chaleira no fogareiro pequeno da copinha. O bracelete prateado no pulso, presente de Georg pelos 20 anos de casamento, tilintou levemente ao tocar a borda da xícara de porcelana. Mãe, você deu uma olhada nos esboços dos trajes para o coral? Vera perguntou, pegando a travessa de biscoitos. O diretor pediu algo tradicional, mas com toques modernos. Pensei em aplicações com o brasão da cidade, respondeu Maria Fyodorovna, assentindo. E um cordão dourado na gola. Ficaria elegante, sem exageros. O toque do telefone interrompeu a conversa. Vera olhou para a tela e sorriu. Certamente era Georg ligando para dizer que havia revisado o contrato e estava pronto para assiná-lo. Alô, Gera, respondeu ela animada. Mas a voz do marido soou seca, cortante, sem as entonações conhecidas que a faziam se sentir em casa. Não vou assinar o contrato. Nenhum novo pedido. Ponto final. Como assim? Vera piscou, confusa. Por quê? É um ótimo negócio, Gera, e ainda por cima prestigiado. A cidade inteira vai saber. Não vou assinar, e pronto. Conversamos à noite, cortou ele. O sinal de chamada encerrada ecoou no ouvido de Vera, que olhou para a mãe com expressão perdida. O que aconteceu? Perguntou Maria Fyodorovna, preocupada. Não sei, Vera deu de ombros. Ele disse que não vai assinar o contrato com a Casa de Cultura. Mas por quê? É uma excelente oportunidade. Uma pontada aguda de ansiedade atravessou seu peito, como uma agulha fina, e não a deixou em paz pelo resto do dia. Georg chegou tarde. Entrou sem tirar os sapatos, passou direto para a cozinha sem sequer olhar para a mesa postas por Vera. Seus movimentos eram rígidos, os olhos secos e determinados. Gera, o que está acontecendo? Ela tentou tocar seu ombro, mas ele se afastou. Por que não quer assinar o contrato? Sua resposta veio como um golpe surdo. Decidi vender o ateliê. As paredes pareceram se fechar ao redor de Vera. O ar ficou denso, pesado. Vender? Nosso ateliê? Mas por quê? Porque estou cansado desse negócio que só dá prejuízo, disse ele, olhando para a janela, não para ela. Cada palavra caía como uma pedra. Todo mês é a mesma coisa. Mal conseguimos pagar as contas. Isso não é verdade, Vera balançou a cabeça, desorientada. Temos uma renda estável. Clientes fiéis. Uma estabilidade de pobreza, retrucou Georg, amargo. Já decidi. Vendemos o ateliê. Dividimos o dinheiro pela metade. Pela metade? Algo dentro dela se partiu, como gelo fino sob os primeiros passos da primavera. O ateliê é 75% meu. É o negócio da minha mãe, da minha família. Sou seu marido, cortou ele. Passamos 28 anos juntos, contando cada centavo. Tenho direito à metade.
Havia algo novo em sua voz, algo estranho, que fez Vera recuar um passo. Era como se, diante dela, não estivesse seu Gera, mas um desconhecido frio e ameaçador. Você está agindo de forma estranha, murmurou ela. O que está acontecendo, Gera? Se tem algum problema, vamos resolver juntos. Finalmente ele se virou para encará-la. Aquele rosto que ela conhecia de cor, cada ruguinha, cada expressão, agora parecia distante, hostil. Estou pedindo o divórcio, anunciou. O mundo de Vera tremeu, como a superfície de um lago quando uma pedra é atirada. Ela segurou a borda da mesa para não cair. Divórcio? Mas por quê? O que eu fiz? Não é o que você fez, respondeu Georg com um sorriso torto. É o que você não conseguiu. Do que está falando? Agora tenho a Cristina e o Danil, meu filho, disse ele com uma satisfação dolorosa. Ele tem 3 anos. Finalmente tenho o que você nunca pôde me dar. Vera o encarou, incapaz de processar aquelas palavras. Cristina, a moça simpática da loja de tecidos, que sempre sorria ao oferecer as novidades. Você e a Cristina. Sua voz tremia. E uma criança. Amanhã transfiro o dinheiro para o corretor. Ele começa a procurar compradores para o ateliê, continuou Georg pragmático como se não notasse o estado da esposa. E gostaria que até amanhã à noite você não estivesse mais aqui. A casa também será vendida. Você está me expulsando da nossa casa. Vera sentiu as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Depois de 28 anos. Não fale mal dela, interrompeu Georg brusco. Cristina me deu o que esperei por décadas, um herdeiro. Um homem tem direito a um herdeiro, entende? Vera afundou na cadeira. Cenas da vida a dois desfilavam diante de seus olhos. O casamento simples, o primeiro ano no alojamento estudantil, a compra daquele apartamento, a alegria de ampliar o ateliê. Durante todos aqueles anos ela acreditara que eram um só, que ele era seu porto seguro, que a ausência de filhos era uma dor compartilhada que carregavam juntos. Agora descobria que todo aquele tempo ele a culpava, que procurara, e encontrara, uma substituta. Com voz trêmula Vera perguntou, não somos estranhos um para o outro. Tudo o que vivemos não significa nada? Georg já se dirigia para a porta da cozinha. Até amanhã à noite, quero que você não esteja mais aqui. Pode ir para a casa da sua mãe. O bater da porta do quarto ecoou, deixando Vera sozinha, com o coração partido e a sensação de que o fio da sua vida, tecido com tanto cuidado ao longo dos anos, se rompera de repente, deixando em suas mãos apenas um pedaço inútil de linha. A noite se estendeu como uma sucessão interminável de instantes. A noite se arrastava pesada e sufocante, cada minuto carregado de amargura e uma ansiedade que apertava o peito. O relógio antigo da entrada, presente da sogra no dia em que se mudaram para aquele apartamento, marcava as horas com um tic-tac implacável, como se contasse os últimos instantes de uma vida que Vera julgava ser sua. Do outro lado da parede, Georgi dormia na sala de visitas, trancado por dentro, como se temesse que ela irrompesse ali para exigir respostas. Mas Vera não tinha forças nem para perguntar. O torpor inicial dera lugar a uma clareza dolorosa, cortante como lâmina. Era preciso agir. Abriu o armário e puxou a mala velha, a mesma com que chegara à cidade anos antes, cheia de sonhos e uma mochila surrada. As mãos, surpreendentemente firmes, dobraram as roupas com cuidado, algumas blusas, saias, o suéter grosso que tricotara no inverno passado. Na caixa de joias, selecionou as peças de família, os brincos de prata da bisavó, o colar de âmbar da avó, a aliança de casamento da mãe. A sua própria aliança deslizou do dedo e ficou sobre a comoda, ao lado do espelho. Que permanecesse ali como os 28 anos entregues a um homem capaz de descartá-la com tanta facilidade. O celular vibrou. Uma mensagem da mãe, não tranque a porta, chegarei ao amanhecer. Vera afundou na beirada do sofá, os olhos fixos nas prateleiras reviradas. Era tudo tão simples, juntar algumas coisas numa mala e ir embora. Poucas horas antes, ela tinha uma vida estruturada, um trabalho que amava, uma casa, um marido. Agora, voltará a ser aquela jovem com uma mala na mão. Só que desta vez, não havia esperanças nem planos guardados entre as roupas dobradas. Maria Feodorovna apareceu quando o céu começava a clarear. Entrou sem bater, como dona do lugar, espiou a cozinha e depois a mala e as sacolas preparadas. Acertou, filha, disse baixinho. E foi só então que Vera sentiu os olhos ardendo, as lágrimas finalmente rompendo a barreira que as continha desde a noite anterior. Não havia espaço para arrependimentos. A mãe tirou debaixo do casaco uma pasta de couro gasto, amarrada com um barbante. Aqui estão os documentos de 96. Guardei por precaução. Parece que chegou a hora. Vera pegou a pasta automaticamente sem entender.
Depois você olha, murmurou Maria Feodorovna, balançando a cabeça. Agora precisamos sair antes que ele acorde. Silenciosas, recolheram o que faltava. Vera abriu o cofre na despensa e retirou todos os papéis do ateliê. Contratos sociais, acordos com fornecedores, extratos bancários. A pasta da mãe guardou à parte, na bolsa. Quando já estavam na porta, ouviram passos no corredor. Georgi surgiu desgrenhado, de calça de moletom e camiseta. Ao ver a sogra, franziu o senho, mas não disse nada. Nós vamos embora, anunciou Vera, seca. Ele deu de ombros, passou por elas em direção à cozinha e começou a bater panelas, como se não existissem ali. Nenhuma palavra de despedida, nenhum olhar. A certeza da ruptura a atingiu com uma nitidez cruel. Acabou. Vamos, sussurrou Maria Feodorovna. E saíram do apartamento onde Vera viverá quase 3 décadas. O senhor Viktor Pavlovich atende a partir das 9, informou a recepcionista, uma mulher de cabelos castanhos tingidos, sentada atrás da mesa na antessala. Mas vocês podem esperar. Ele costuma chegar mais cedo. O pequeno escritório do advogado ficava no mesmo prédio do ateliê Mãos de Ouro, só um andar acima. Vera brincava nervosa com a alça da bolsa. Conhecia Viktor Pavlovich Zadano apenas de vista. Cumprimentos rápidos no corredor, comentários casuais sobre o tempo. Uma vez, ele encomendara lenços de seda para a esposa doente, querendo alegrá-la com coisas bonitas. Lembrava-se vagamente daquele pedido. Vera Sergeyevna. Uma voz masculina profunda fez virar-se. Viktor Pavlovich estava na porta, alto, com fios prateados nas têmporas e um terno azul escuro impecável. Seu olhar, atento e sereno, transmitia uma estranha sensação de segurança. Bom dia, Vera cumprimentou, enquanto ela se levantava, desconfortável. Desculpe o horário, mas preciso muito da sua orientação. Entre, por favor. Ele abriu a porta do gabinete. Café? Chá? Não, obrigada. Nada agora. O escritório refletia o dono, austero, funcional, mas com detalhes inesperadamente acolhedores. Um globo antigo sobre um suporte de madeira, uma pintura de um mar tempestuoso, a foto de uma mulher sorridente na mesa. Vera expôs a situação com voz firme, tentando não deixar as emoções transbordarem. O ultimato do marido, a exigência de vender o ateliê, o divórcio. E eu nem sei se ele tem direito de fazer isso, concluiu, olhando para as próprias mãos. Posso fazer alguma coisa? Viktor Pavlovich examinou os documentos que ela espalhou sobre a mesa. Vamos analisar, disse, ajustando os óculos. Pelos papéis da sociedade, o ateliê pertencia a você em 75%. Seu marido é sócio minoritário, com 25%. Isso significa que ele não pode decidir sozinho sobre a venda do negócio. Mas ele disse que já entrou em contato com o Sr. Yoter. Sem o seu consentimento, qualquer ação dele nesse sentido é ilegal, afirmou o advogado categórico. Além disso, o divórcio não implica divisão automática do negócio, especialmente considerando que o ateliê foi criado por sua mãe e passou para você por herança. Um calor tímido se espalhou pelo peito de Vera, a primeira centelha de esperança. Então, eu posso manter o ateliê? Não só pode como deve, confirmou Viktor Pavlovich com um aceno. É seu direito. Ele ficou em silêncio por um instante, observando-a, antes de acrescentar, inesperado. Vera Sergeyevna, tenho uma proposta. Minha mãe faleceu há 2 anos. Seu apartamento está vazio. Não consegui nem vendê-lo nem alugá-lo. Se precisar de um lugar para ficar temporariamente, poderia usar o espaço. Eu não posso aceitar, gaguejou Vera, confusa. Mal nos conhecemos. Considere um apoio profissional ao cliente, sorriu ele suave. Parece que você precisa de ajuda agora. Sua mãe mora perto, mas em um apartamento muito pequeno. Então está decidido. Viktor Pavlovich anotou o endereço num papel e estendeu as chaves. Instale-se. Enquanto isso, revisarei os documentos com mais atenção. O apartamento da mãe do advogado era uma cruchoca de 2 cômodos, aconchegante com tetos altos e janelas grandes. Cheirava a lavanda e livros, o aroma de uma casa estranha, mas não hostil. Vera deixou a mala no corredor, hesitante em adentrar. Um toque no celular a trouxe de volta à realidade. Vera Sergeyevna? A voz de Viktor Pavlovich soava preocupada. Você poderia voltar ao meu escritório? Encontrei algo estranho nos documentos. Meia hora depois, ela estava de volta à sala do advogado, intrigada com os papéis espalhados sobre a mesa. Veja estas assinaturas, apontou ele, indicando alguns contratos. Elas diferem das suas nos outros documentos. É sutil, mas suficiente para uma perícia grafotécnica. Vera sentiu o estômago revirar. O senhor quer dizer, parece que algumas assinaturas foram falsificadas, confirmou grave.
E isto aqui é ainda mais preocupante. Um pedido de rescisão do contrato de aluguel do ateliê, protocolado em nome de Mãos de Ouro uma semana antes. O sangue escoou do rosto de Vera. Mas eu não assinei nada. Eu imaginava, Viktor Pavlovich franziu a testa. Vamos descer até a administradora do prédio. Precisamos esclarecer isso. A mulher magra de cabelo curto folheava o livro de registros. Sim, o pedido foi feito pelo seu marido, Georgi, confirmou sem levantar os olhos. Ivanovitch, confirmou ela, ainda sem erguer os olhos dos papéis. Disse que a senhora não estava bem de saúde e pediu que ele cuidasse de todas as formalidades. Vera sentiu um nó se formar na garganta. Nenhuma procuração eu assinei, afirmou com firmeza na voz. O caminho de volta ao escritório foi silencioso. Vera processava a informação, peça por peça, como se costurasse um tecido rasgado com fios de dúvida. Georgi planejara tudo com antecedência, falsificar assinaturas, preparar a ruptura às suas costas, dera passos concretos para desmontar o trabalho de uma vida. O que eu faço agora? Perguntou ela assim que se sentaram novamente na sala de Viktor Pavlovich. Lutar? Foi a resposta simples do advogado, acompanhada de um olhar direto. Se estiver pronta. Vera endireitou as costas, como se uma linha invisível a puxasse para cima. Diante dos olhos, surgiu a imagem da mãe, sozinha nos turbulentos anos 90, ergueria o ateliê com mãos calejadas e um coração que não conhecia a palavra desistir. Lembrou-se do velho ditado de família: quem tem asas não rompe os fios, apenas aperta melhor os nós. Estou pronta, disse, a voz firme como um ponto final. Não permitirei que ele me tire o que é meu por direito. Lá fora, o céu se abriu. Raios de sol primaveril romperam as nuvens, iluminando seu rosto com uma luz que parecia trazer consigo não apenas calor, mas uma determinação renovada. Aquele espaço que antes era apenas um abrigo se transformava agora em fortaleza. O tribunal distrital recebeu Vera com um eco de passos no piso de mármore e o cheiro característico de papel e tinta seca. Ela caminhava ao lado de Viktor Pavlovich, esforçando-se para manter a postura ereta, embora por dentro tudo se contraísse ao pensar que dali a instantes reencontraria Georgi pela primeira vez desde seu ultimato. O corredor estava cheio. Um dia comum no Templo da Justiça, onde destinos eram decididos com a mesma rotina com que se preenchiam formulários nos gabinetes ao lado. Vera surpreendeu-se ao perceber que nunca imaginara estar ali. Ela, a parceira silenciosa do ateliê familiar, a mulher que preferia agulhas e tecidos a processos e acusações. Mantenha-se confiante, murmurou Viktor Pavlovich, tocando-lhe levemente o cotovelo. Lembre-se, a lei está do seu lado. Georgi já os aguardava junto à porta da sala de audiências, vestido em um terno novo que Vera nunca vira, o cabelo alisado para trás com precisão cirúrgica. Ao seu lado, um homem corpulento de rosto avermelhado, provavelmente seu advogado. Quando os olhos de Georgi deslizaram sobre a ex-mulher, foi como se ela fosse uma estranha no corredor, um olhar indiferente, seguido de um giro de cabeça enquanto cochichava algo ao defensor. Caso de divisão de bens conjugais dos cônjuges Krylov, anunciou a secretária monótona, e eles entraram. A juíza, uma mulher de idade com olhos atentos por trás de óculos de arame fino, folheava os autos do processo, ajustando-os de vez em quando com um gesto cansado. Requerente, exponha seus pedidos, disse finalmente. O advogado de Georgi levantou-se, endireitou os ombros e começou a falar com a fluência de quem recita um texto decorado. Georgi Ivanovich Krylov esteve casado com a ré por 28 anos. Durante todo esse período contribuiu de forma igualitária para o negócio familiar, o ateliê Mãos de Ouro. Era responsável pela contabilidade, pelo planejamento financeiro e pelas relações com fornecedores. Fez uma pausa calculada. De acordo com o Código de Família, meu cliente tem direito a 50% dos bens adquiridos em conjunto, incluindo o empreendimento. Há comprovação documental? Indagou a juíza. Sem dúvida. O advogado entregou uma pasta à secretária. Aqui estão contratos assinados por ambos os cônjuges, nos quais consta claramente a participação igualitária no negócio, além de uma procuração de Vera Sergeyevna autorizando Georgi a representar os interesses do ateliê. Vera sentiu o rosto queimar. Aqueles papéis são falsos. Nunca havia assinado nada daquilo. Meritíssima Viktor Pavlovich levantou-se. Sua voz era calma, mas cortante como uma lâmina. Contestamos a autenticidade dos documentos apresentados. Segundo os registros fundacionais do ateliê Mãos de Ouro, a senhora Krylov é proprietária de 75% da empresa. Além disso, temos fortes indícios de que as assinaturas nos papéis do requerente foram falsificadas.
A juíza observou os dois advogados com atenção, os dedos apoiados no queixo. Uma acusação grave, Sr. Zadano. O senhor está ciente de que isso configura crime? Estou ciente, meritíssima, assentiu Victor Pavlovich. E por isso solicitamos a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade das assinaturas. Um murmúrio quase imperceptível percorreu a sala. Vera olhou para Georgi. Ele permanecia imóvel, mas os maxilares estavam tensos, traindo a fúria contida. O advogado dele se levantou de súbito. Meritíssima, isso não passa de manobra para protelar o processo. Meu cliente sofre dano moral. Está sendo privado de seu direito legítimo sobre os bens. Defiro o pedido da defesa, cortou a juíza. Será designada perícia grafotécnica. A audiência fica suspensa até a apresentação dos resultados. Próxima sessão em 2 semanas. Ao saírem, os olhos de Vera e Georgi se encontraram por um instante. Neles, ela leu algo que nunca vira antes. Não a raiva de um homem ofendido, nem o gelo de um traidor, mas um medo animal, quase pânico. Era como se, pela primeira vez, ele percebesse que o jogo poderia virar contra si. A loja Tecidos Acolhedor, pequena e aconchegante na esquina da rua Lesnaia com a avenida Stroitellier, era para Vera quase um segundo lar. Quantas vezes ela entrará ali para escolher materiais para novos trabalhos, para trocar ideias com as vendedoras, para se perder entre estampas e texturas como quem folheia um livro de memórias. Naquele dia foi comprar linhas e botões, buscando na rotina das mãos ocupadas um bálsamo para a tensão deixada pela audiência. Quando a tristeza aperta, pegue a agulha, costumava dizer sua avó. O sino sobre a porta tilintou, e Vera congelou no limiar. Junto ao balcão de tecidos para cortinas estava Cristina. A jovem, vestida em um vestido cinza claro, examinava amostras, explicando algo em voz baixa à atendente. O primeiro impulso foi virar-se e sair, mas, para sua própria surpresa, Vera deu um passo à frente. De repente compreendeu que queria ver aquela mulher de perto, olhar nos olhos de quem, por causa de quem, Georgi destruíra 28 anos de uma vida. Cristina voltou-se ao ouvir os passos e ficou paralisada ao reconhecer Vera. A vendedora, sentindo a tensão no ar, afastou-se com discrição. Boa tarde, Vera Sergeyevna, disse Cristina, baixando os olhos. Olá, respondeu Vera, surpresa com a própria serenidade. Escolhendo cortinas? Sim, para o quarto do Danil. Cristina torcia nervosamente a ponta do tecido. Silêncio. Alguns segundos se arrastaram até que, inesperadamente, Cristina falou. Eu não queria que as coisas chegassem a este ponto. Era verdade, Vera via diante de si não uma sedutora calculista, mas uma garota assustada com olhos ansiosos e dedos trêmulos, segurando não apenas uma amostra de tecido, mas o peso de uma criança nos braços. Vamos tomar um chá, propôs Vera de repente. Na cafeteria em frente. Isso é impossível. Cristina balançou a cabeça, os dedos apertando com mais força o tecido. Eu o conheci quando Danil já tinha 1 ano. Vera viu seus olhos se arregalarem em puro espanto. Parecia que Georgi não mentira apenas para ela, mas para todos. Georgi levou todos os documentos do ateliê, continuou Vera, a voz firme, mas sem rancor. Está tentando reivindicar metade do negócio na justiça. Diz que está indo embora com você e com o menino, que agora tem uma família de verdade. Cristina empalideceu. Os lábios tremeram antes que ela conseguisse falar. Ele nunca disse que deixaria você. Só nos ajudava às vezes. Ultimamente aparecia mais, trazia brinquedos para Danil, mas sobre divórcio, sobre processo. Calou-se de repente, como se as palavras tivessem se transformado em pedras na garganta. Então, num sussurro rouco, meu Deus, será que ele está usando a mim e ao Danil só como desculpa? Os olhos dela brilharam com lágrimas contidas. Vera, sem pensar, cobriu a mão trêmula de Cristina com a sua. Uma compreensão amarga as unia naquele instante. Parece que nos enganou as duas, minha querida. A cozinha do apartamento de Victor Pavlovich, agora refúgio temporário de Vera, encheu-se com o cheiro quente de torta de repolho, aquela que Maria Feodorovna preparava apenas em ocasiões especiais, seguindo a receita antiga trazida da aldeia. As xícaras de porcelana fina, desgastadas pelo tempo, receberam o chá escaldante enquanto Ludmila Petrovna, sentada ao lado, servia os pedaços generosos da torta com gestos precisos. Você leu os documentos que te passei? Perguntou Maria Feodorovna, os olhos atentos enquanto cortava outra fatia. Vera abanou a cabeça. Ainda não, mamãe. Com toda essa confusão. Não se preocupe, filha, Ludmila Petrovna sorriu, ajustando os óculos no nariz. Agora você tem tempo. E esses papéis, fez uma pausa significativa, são mais importantes do que imagina.
Maria Feodorovna franziu a testa, empurrando uma pasta amarelada pelo tempo na direção da filha. É o laudo médico de 1996. Sobre a infertilidade do Georgi. Vera estremeceu. O quê? Sim, minha filha, a voz da mãe era calma, mas carregada de um peso antigo. Depois de 3 anos de casamento, vocês dois fizeram exames. Descobriu-se que ele tinha a zoospermia completa. Georgi não podia ter filhos. Por que você nunca me contou? Vera olhava para a mãe com olhos arregalados, a memória revirando anos de culpa silenciosa. Porque ele me fez prometer, Maria Feodorovna suspirou. Envergonhava-se terrivelmente. E você? Você sempre se culpou por não engravidar. Balançou a cabeça. Quase queimei esses papéis muitas vezes. Mas algo me segurou. Agora vejo que não foi à toa. Vera ficou em silêncio, os pensamentos voando de volta à conversa com Cristina. Danil não pode ser filho dele. A certeza era um soco no estômago. Claro que não, confirmou Maria Feodorovna, como se lesse seus pensamentos. É um fato médico. Caiu no poço, mas não se perdeu no fundo, murmurou Ludmila Petrovna, ajustando os óculos novamente. Esconde, esconde, mas um dia a verdade sempre vem à tona. Um toque na campainha interrompeu o silêncio. Era Victor Pavlovich, trazendo notícias do perito grafotécnico. Vera notou como ele, ao entrar, tirou o casaco com cuidado, pendurando o chapéu no cabide com precisão meticulosa. Aquela solidez nos gestos, tão diferente da impulsividade caótica de Georgi, transmitia uma estranha segurança. O laudo preliminar está pronto, anunciou, aceitando a xícara de chá que Ludmila Petrovna lhe ofereceu. O especialista confirmou, as assinaturas nos documentos apresentados pelo seu marido não correspondem ao seu traço. É uma falsificação habilidosa, mas ainda assim uma falsificação. E agora? O que acontecerá com Georgi? Perguntou Vera. Havia em sua voz uma preocupação que não era por si mesma, mas pelo homem com quem dividira quase 3 décadas. Isso pode fundamentar uma ação penal, respondeu Victor Pavlovich, sério. Mas a decisão é sua, Vera Sergeyevna. Você pode usar essas provas apenas para defender seus direitos patrimoniais, sem levar o caso à esfera criminal. Falava sem pressa, sem impor nada, deixando o espaço para que ela mesma traçasse o destino daquele que a traíra. E Vera surpreendeu-se ao perceber que admirava isso nele, o respeito pela escolha alheia, mesmo quando ela própria ainda não sabia qual seria. Sabe, Vera Sergeyevna, disse Victor Pavlovich, olhando-a por sobre os óculos com uma suavidade inesperada, em minha carreira, vi muitas pessoas que, na busca por justiça, esqueceram-se da misericórdia. Poucos deles encontraram felicidade nesse caminho. Ela ergueu os olhos e encontrou seu olhar, não piedoso, mas compreensivo, quente de uma maneira que fazia um nó em sua garganta afrouxar. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava sozinha diante do caos que sua vida se tornará. Pontos falsos sempre aparecem, se souber onde olhar, interveio Maria Feodorovna, servindo mais chá. Mas o trabalho de um verdadeiro mestre não é desmanchar todo o bordado por causa de um ponto torto. Vera sentiu, pensativa. Ainda não sabia qual seria sua decisão, mas sentia que os fios da teia de mentiras tecida por Georgi começavam a se desenredar, revelando uma verdade nua e crua. E nessa nova realidade, ela teria que aprender a viver de novo com dignidade e talvez, com uma fé renovada em si mesma. Georgi começou a falar apressado, como se as palavras pudessem escapar se não as pronunciasse rápido o suficiente. Escuta, eu entendo que você está com raiva. E tem todo o direito, mas isso é uma questão de perícia. Não precisa levar as coisas ao extremo. Não somos estranhos, Vera. Por que lavar roupa suja em público? Ela o observava em silêncio, como se estivesse vendo pela primeira vez aquele homem que um dia fora seu marido. De repente, tudo ficou cristalino em sua mente. Você está com medo de um processo criminal, constatou, sem rodeios. Medo de ser preso por falsificação de documentos? O rosto de Georgi empalideceu. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que ela conhecia bem demais. Vera, pense bem, o que você ganha com isso? Só nervosismo, perda de tempo. E eu? Minha carreira vai por água abaixo. Podem até me dar pena de prisão. Sua voz tremia. E você? Já pensou na minha carreira, no meu negócio que você queria me tirar, na minha vida que destruiu em uma só noite? Ele esfregou a ponte do nariz, um hábito antigo, sempre que se sentia culpado ou ansioso. Agi no calor da emoção, murmurou. Fiquei magoado porque você dedicava toda a sua atenção à oficina e não a mim. Só isso? Vera abriu a bolsa e tirou uma pasta desgastada, amarelada pelo tempo. E essa mentira aqui? Georgi reconheceu a pasta imediatamente. Seus olhos se arregalaram em pânico.
De onde você tirou isso? Minha mãe guardou, respondeu ela, abrindo o laudo médico de 1996. Durante 28 anos, fingi que o problema era meu. Escondi de todos o seu diagnóstico porque você me pediu. Dizia aos médicos que eu não podia engravidar. Suportava os olhares enviesados da sua mãe, que sussurrava para as vizinhas que eu era estéril. Ouvia conselhos das amigas sobre chás e orações para curar minha infertilidade. Sua voz falhou por um instante, mas ela se recompôs. E agora você aparece dizendo que um menino de 3 anos é seu filho? Os olhos de Georgie fixaram-se nas letras impiedosas do documento. Azoospermia absoluta. Ausência total de espermatozoides. Paternidade biológica impossível. É um erro, e sussurrou ele. Os médicos erraram. A medicina avançou. Existem novos métodos. Você fez um novo exame? Perguntou Vera, já conhecendo a resposta pela maneira como ele desviou o olhar. Não, não fizera. Porque temia ouvir a mesma verdade. Era mais fácil culpar ela. Daniel é meu filho, insistiu Georgie, mas a convicção em sua voz já não era a mesma. Ele até se parece comigo. Gera, disse Vera com uma calma que o assustou. Você deveria fazer o teste de paternidade. Conversei com Cristina. Quando vocês se conheceram, Daniel já tinha 1 ano. Ele levantou a cabeça de repente. Isso é mentira. Ela disse que engravidou logo depois que nos conhecemos. Então ela também mentiu para você, respondeu Vera, sem alterar o tom. Georgie empurrou a cadeira com violência, derrubando a xícara de café. O líquido escuro espalhou-se pela mesa, pingando no chão, mas ele nem sequer notou. Suas mãos tremiam. Vou resolver isso, disse entre dentes, e saiu às pressas do café. A porta do apartamento de Cristina estremeceu com as batidas furiosas. Abre! Sei que está aí! Gritava Georgie, ignorando os olhares curiosos dos vizinhos que espiavam pela fresta das portas. A corrente rangeu, e um rosto assustado apareceu na pequena abertura. Mais baixo, por favor, Daniel está dormindo, pediu Cristina, com a voz trêmula. Deixa-me entrar, exigiu Georgie, empurrando a porta assim que ela a destrancou. O cheiro de leite em pó e sabão impregnava o pequeno apartamento. Brinquedos organizados em uma caixa, desenhos infantis espalhados pela mesa. Na penumbra do corredor, a porta do quarto da criança estava entreaberta. Georgie tirou do bolso as folhas amassadas do laudo médico. O que é isso? Perguntou Cristina, confusa, ao ver os documentos. Um diagnóstico. Sua voz soava tensa, quase metálica. Eu não posso ter filhos. Nunca pude. Ela empalideceu e afundou em uma cadeira, como se as pernas tivessem perdido a força. Eu nunca disse que ele era seu, admitiu, quase inaudível. Você quem supus. Disse que queria ser pai dele. E eu tinha tanto medo de ficar sozinha com uma criança. Quem é o pai verdadeiro? Exigiu Georgie, com um tom que não admitia evasivas. Sergei Tumanov, respondeu ela, baixinho. Namoramos por cerca de 1 ano. Ele era caminhoneiro, ficava meses fora. Quando contei que estava grávida, sumiu. Mudou de número, nunca mais deu notícias. Como se as palavras dela tivessem poder de invocação, a porta de entrada se abriu de repente. A fechadura, frágil, mal se sustentava por um único parafuso. No batente, uma figura alta e largada, vestindo uma jaqueta de couro que cheirava a óleo diesel e estradas longas, observava o cenário com um sorriso irônico. Olá, Kristinka, disse Sergei, com voz rouca. Não esperava por mim? Cristina levantou-se de um salto, colocando-se entre ele e a porta do quarto da criança. O que você quer, Sergei? Ver meu filho. Ele avançou, ignorando Georgie como se fosse um móvel qualquer. Tenho esse direito. Afinal, sou pai. Que direito? A voz de Cristina tremia de indignação. Você nos abandonou quando soube da gravidez. 3 anos sem uma palavra. E agora parece como se nada tivesse acontecido. Sergei deu de ombros. As pessoas mudam, entende? Minha mãe ligou, a consciência não me deixava em paz. Diziam que o garoto crescia sem pai. A porta do quarto rangeu, e uma pequena figura sonolenta apareceu no vão. Um menino de 3 anos com cachos claros e olhos curiosos, esfregando os punhos nos olhos. Mamãe? Murmurou ele, observando os 2 homens desconhecidos. Sergei ajoelhou-se. Oi, pequeno. Sou seu pai. Georgie assistia à cena como se estivesse fora do próprio corpo. Daniel não tinha nada dele, nem os traços, nem a cor dos cabelos, nem os gestos. Mas a semelhança com Sergei era inegável, o mesmo formato dos olhos, a mesma linha do queixo. Tudo em que acreditara nos últimos meses desmoronou como um castelo de cartas. Não havia herdeiro, não havia nova família. Só uma cadeia de mentiras, suas e alheias. Ele afundou lentamente em uma cadeira,
sentindo o vazio se espalhar dentro de si como tinta na água. Quantas vidas havia destruído com suas falsidades? Quantas feridas infligira a mulher que, por 28 anos, guardara seu segredo, protegendo sua vaidade? A primavera avançava sobre a cidade, lavando as ruas com chuvas claras e vestindo os parques com brotos verdes. Vera estava junto à janela do apartamento temporário, o refúgio que a mãe de Viktor Pavlovich lhe oferecerá, observando as folhas novas dançarem ao sabor do vento. Aquelas semanas turbulentas pareciam ter comprimido uma vida inteira. Revelações, traições, o desmoronamento de tudo que julgara sólido. A dor ainda estava lá, mas já não dilacerava. Agora doía como uma cicatriz antiga antes da tempestade, presente porém insuportável. O toque da campainha a fez estremecer. Na porta Georgie estava irreconhecível, olheiras fundas, barba por fazer, o peso da culpa curvando seus ombros. "Olá, Vera", disse ele, sem ousar cruzar o limiar. "Posso entrar?" Ela recuou em silêncio, deixando-o passar. Georgie permaneceu desconfortável no corredor, como um estranho, embora já tivesse sido a pessoa mais íntima de sua vida. "Vim pedir perdão", conseguiu dizer, olhando para qualquer lugar menos para ela. "Por tudo, pelas mentiras, pela falsificação dos documentos, por ter te difamado, pelos 28 anos que você desperdiçou comigo." Vera observava, estudando aquele homem quebrado, que já não era o mesmo que conhecera. "Você tinha razão sobre Danil", continuou ele com a voz embargada. "Fizemos o teste de DNA. Ele não é meu filho. E Cristina", engoliu em seco. "Ela só me usou, como eu usei você." Seus olhos brilharam. "Agora eu entendo tudo. Vera, podemos começar de novo. Voltar para nosso apartamento, reconstruir a oficina. Juro que nunca mais vou te magoar assim." Ela balançou a cabeça. "Algumas coisas não podem ser consertadas como uma xícara quebrada, Georgie", disse Vera com voz firme, mas sem amargura. "A confiança é uma delas." "Mas 28 anos." Ele começou como se tentasse justificar o peso daqueles anos compartilhados. "Não foram em vão", interrompeu Vera suave, mas decidida. "Aprendi muito. Cresci como profissional, como pessoa. Conheci gente boa. Mas nosso casamento não acabou agora. Ele terminou muito antes, quando passamos a viver em um mundo de mentiras." Georgie baixou a cabeça, os ombros curvados sob o peso da própria consciência. "Eu entendo. E não tenho o direito de pedir mais do que isso." O último julgamento foi surpreendentemente breve. Para espanto de todos na sala, Georgie renunciou a qualquer pretensão sobre os bens comuns. Mais do que isso, apresentou ao juiz um documento formal, abdicando voluntariamente de sua parte no ateliê Mãos de Ouro em favor de Vera Sergeyevna Krylova. "Esta é minha decisão consciente", afirmou, ereto diante da juíza, a voz firme apesar da emoção. "Além disso, estou disposto a pagar uma compensação pelos danos morais e materiais que causei com minhas ações." Vera mantinha os olhos baixos, incapaz de suportar aquele espetáculo de humilhação pública. Nunca desejara aquele desfecho. Seu coração não ansiava por vingança, mas por uma paz simples, humana. "Também quero reconhecer oficialmente", continuou Georgie, "que os documentos que apresentei anteriormente continham assinaturas falsificadas. Peço que o tribunal considere minha confissão sincera." Viktor Pavlovich, sentado ao lado de Vera, inclinou-se e sussurrou. "Ele está realmente arrependido. Isso pode livrá-lo de processos criminais." A juíza, após um momento de reflexão, decretou o divórcio, homologou a renúncia de Georgie à sua parte no negócio e registrou seu compromisso com a indenização. Ao saírem da sala, ele reteve Vera pelo braço, apenas por um instante. "Perdoe-me. Se puder. Não agora, mas um dia." "Já perdoei", respondeu ela, baixinho. "Mas não esquecerei." Com a chegada da primavera de verdade, o Mãos de Ouro renasceu. Vera trocou a placa desgastada por uma nova, substituiu os manequins antigos e repintou as paredes em um tom areia quente, acolhedor. Maria Feodorovna, como se rejuvenescida pelas mudanças, voltou ao ateliê, não mais como costureira, mas como mentora. "Olha só que talentosa nossa Nastia", dizia, orgulhosa, mostrando a Vera uma casa de botão impecavelmente acabada. Na primeira tentativa, perfeita. Nastia, uma jovem morena de 18 anos, filha de uma família numerosa, corava e baixava os olhos, envergonhada. Vera a encontrara por acaso. A garota ficará hipnotizada diante da vitrine, observando os vestidos expostos. Descobriu-se que desde criança, ela costurava roupas para os irmãos mais novos, mas nunca tivera acesso a um ensino profissional. "Você tem dom, Nastia", disse Vera, sorrindo. "Lembra daquele traje para solista do coral? O diretor da Casa de Cultura ligou pessoalmente para agradecer."
O contrato de longo prazo com o coral foi a primeira grande vitória do ateliê renovado. Agora, além dos figurinos para os grupos musicais, elas atendiam todos os coletivos artísticos da cidade. O trabalho era suficiente para 3 costureiras, e Vera já pensava em expandir. O sino sobre a porta tilintou, e Viktor Pavlovich entrou carregando um buquê das primeiras flores da estação e uma revista jurídica debaixo do braço. Boa tarde, senhoras encantadoras, cumprimentou sorridente. Como vão os trabalhos? Maravilhosamente, respondeu Vera, aceitando as flores. Nastya está fazendo os últimos ajustes no figurino do conjunto Riacho, e eu e mamãe terminamos o pedido da oficina de teatro. Nos meses que se seguiram, o que existia entre ela e Viktor transcendeu a amizade. Era uma cumplicidade profunda, construída sobre respeito mútuo e um interesse genuíno um pelo outro. Não havia pressa, apenas o prazer de cada momento, as visitas frequentes ao ateliê, as ajudas com documentos, os passeios noturnos pela orla, conversando sobre tudo e sobre nada. Tenho uma novidade para você, disse ele quando ficaram a sós no depósito tomando chá. Lembra da sua ideia de dar aulas de costura? Falei com o diretor do Centro Cultural no novo bairro. Eles estão dispostos a ceder um espaço todo sábado. Os olhos de Vera brilharam. Sério? Isso é maravilhoso. Justamente pensava em como atrair mais clientes. E mais, acrescentou Viktor. Consegui um espaço gratuito no guia da cidade. Um favor por minhas consultorias jurídicas. Vera tocou sua mão, grata. O que eu faria sem você? O mesmo, respondeu ele, sério. Você é uma mulher forte, Vera. Só fico feliz por estar ao seu lado. A visita inesperada de Cristina, com o pequeno Danil, inicialmente deixou Vera em conflito. Mas quando a jovem, gaguejando, pediu ajuda, um emprego, um conselho, qualquer tipo de apoio, algo se moveu dentro dela. Costuro bem, disse Cristina tímida. Minha mãe me ensinou quando eu era criança. Talvez eu sirva para algo aqui. Assim o ateliê ganhou mais uma artesã. No início como auxiliar, depois com seus próprios pedidos. Danil ficava muitas vezes aos cuidados de Maria Feodorovna, que o mimava com biscoitos caseiros e histórias inventadas. Vera, observando-os, às vezes se pegava pensando em como a vida tecerá aquelas linhas de maneira tão inesperada, presenteando-a, no fim das contas, com algo próximo a um neto. Para surpresa de todos, Sergei Tumanov não desapareceu da vida do filho, como Cristina temera. Depois de deixar o trabalho como caminhoneiro, arranjou emprego como mecânico em uma oficina local e passava a visitar Danil regularmente, levando-o para pescar, ensinando-o a montar modelos de carros. As pessoas mudam, comentou Maria Feodorovna certa vez, observando Sergei amarrar com paciência os cadarços do filho. Às vezes, só precisam de uma chance. A vida é como um bordado, refletiu Vera, dobrando os vestidos com cuidado enquanto as palavras da avó ecoavam em sua memória. Às vezes, é preciso desmanchar os pontos para criar um desenho novo, mais bonito. O último raio de sol deslizou como um fio dourado sobre a tapeçaria, unindo passado e presente em um padrão único, imperfeito, mas belo em sua essência. Cada linha, cada nó, cada escolha tecida ao longo do tempo formava agora uma história que, apesar das cicatrizes, ganhava novo sentido. E você, caro leitor, o que achou desse retrato de destinos entrelaçados? O gesto de Georgi e as decisões de Vera lhe tocaram de alguma forma? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Se essa história ressoou em seu coração, deixe um like e repasse a quem possa apreciar suas nuances. Não se esqueça de seguir nosso canal para não perder as próximas narrativas, onde cada vida se revela como um fio nesse grande tecido humano. Na descrição, você encontra uma lista com todas as histórias já publicadas. Desejamos a você saúde robusta, dias cheios de luz e a coragem de, quando necessário, desmanchar alguns pontos para recomeçar com mais beleza. Até breve!